Segmento, vamos convidar o Dr. Ricardo Nicoletti, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem residência em Anestesiologia no Hospital das Clínicas, da USP de Ribeirão Preto, e anestesiologista do Hospital São Camilo Aracruz do Espírito Santo, para falar sobre drogadição, minha experiência de vida. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né, para participar desse simpósio, agradecer a organização, né, parabenizar pelo conversar sobre esse assunto. Fica fácil falar depois da doutora Alexandrina, né? Tudo que ela falou aí, né, eu vivenciei, né? Inclusive a diminuição de interesse sexual, sim, acontece, existe, eu vivi isso, né? Então, estou aqui de público falando da existência. Bom, meu objetivo aqui, né, é fazer uma narrativa para vocês do que eu vivi dentro dessa doença, como ela aconteceu comigo, né, e como que eu estou sobrevivendo a ela. Tem 6 anos, 1 mês e 13 dias hoje que eu não me drogo e encontro em recuperação, né? Bom, vamos começar a nossa história aqui. Vamos começar pelo meio, pelo meu fundo de poço, né? Essa frase aí eu ouvi do meu irmão, que também é anestesista e que trabalhava num serviço numa cidade vizinha, tinha pouco contato comigo, né? Depois de mais ou menos 5 anos de adicção ativa, ele me abordou dessa forma, né? Ricardo, você é um dependente químico. Essa frase bateu em mim com uma força absurda, né? Ali me foi um baque, né? Para mim, para minha mulher que estava do meu lado, quando ele me falou essa frase, né, eu não conseguia, naquele momento, ter consciência ou ter noção do problema que eu vivia. Eu vivia dia a dia, né? Como é que eu estava nesse momento? Bom, eu fazia uso de fentanil, 2 ml, intramuscular, era a minha via de preferência, graças a Deus, né? A cada mais ou menos, não mais de 4 horas. Tá? Porque, passado esse tempo, eu começava a sentir os efeitos da abstinência, né? Tremor, bocejamento, lacrimejamento, irritabilidade, eu virava um monstrinho, né? E eu fui entendendo que, usando, nesse intervalo, eu voltava, não experimentava nenhum tipo de prazer, eu voltava para uma normalidade e conseguia tocar o dia, tá certo? Emocionalmente eu estava ali, fundo de poço, sozinho, né? Raivoso, com medo, né? Raiva talvez pelo medo, né? A forma de reação, e emagrecido, né? Me tocou, mas quando você citou emagrecimento, eu estava emagrecido, cheio de olheira, quer dizer, quem batesse o olho em mim ia ver, está doente, mas só que as pessoas me viam todo dia, então eu fui adoecendo e poucas pessoas percebiam ou tiveram coragem de falar sobre isso, né? Ninguém teve coragem de vir falar comigo, tá certo? 5 anos, né? Bom, eu tive a sorte de ir para a internação, né? Lá, internação, eu vou falar mais na frente sobre ela, tratamento medicamentoso, terapia, e eu fui apresentado à minha doença, que eu absolutamente não conhecia, né? Eu achava que o meu problema unicamente era usar droga, né? E o meu problema, eu fui ver que era bastante diferente, né? Eu achava que era só isso aqui, né? Eu estava na adicção ativa, que é toda essa geleira aí que eu absolutamente desconhecia. E não consegui entender da primeira vez que me mostraram isso. Por isso que eu fui sofrer uma recaída, né? Meus conceitos não estavam alinhados. Doença da adicção, uma doença física, mental, sim, espiritual. Eu não tenho uma religião, né, que eu sigo, mas eu tive que aprender, foi a minha maior dificuldade nessa doença, foi aprender a ter espiritualidade. Física, né, a compulsão pelo uso, a parte mental é a obsessão, né,
pelo uso da droga, todos os meus pensamentos, fluxo de pensamentos voltados para como conseguir, como usar e como continuar usando a droga. E a espiritual era o profundo egocentrismo que eu vivia, e aquilo desde sempre, né? Mas eu não tinha encontrado a droga desde sempre. Então a minha vida era... Eu me enxergava dessa forma aí. Era um espelho quebrado, né? Eu não conseguia me enxergar. Isso estou falando para vocês hoje, né? Mas imagina, eu vivia assim e para mim aquilo era o normal. Uma profunda inadequação, né, em levar a vida. Isso aí foi andando pelo colégio, esporte, né? Hoje eu vejo que o esporte para mim foi um fator de proteção, né? Eu nadei durante 10 anos da minha vida, joguei vôlei durante 5 anos da minha vida. Isso me ajudou, né? E conversando com a doutora Renata, né, a gente até chegou a conclusões de por que eu escolhi a natação durante 10 anos, né? Esporte isolado, né? Bom, fui passando pela faculdade, residência, e, quer dizer, sempre coisas a fazer, tinha situações a enfrentar. Então, eu me olhando no espelho e vendo dessa forma aí, isso aí era como um espinhozinho cravado na costela que me incomodava, né, o tempo todo, mas eu ia tocando, né? Tinha tarefas a serem cumpridas. Bom, cheguei no trabalho, opa, apertei demais. Né? Saí da residência, fui para o trabalho e eu fui direto para o Hospital São Camilo, né, lá em Aracruz, 70 quilômetros de Vitória. Um hospital pequeno, tinha uns 160 leitos, né, a gente fazia em média 200 cirurgias por mês. Tinha eu e mais um colega. Nós éramos em 2 para fazer essa jornada. Né? O Hospital de Linhares eu comecei a trabalhar 2 anos depois, né, eu era concursado da prefeitura, lá eu dava um plantão de 12 horas, tranquilo, sem... Então, as minhas condições de trabalho, fundamentalmente no São Camilo, tá, gente? As condições de trabalho eram tranquilas e o meu relacionamento, né, interno, principalmente com o meu sócio, né, com o anestesista, ele era harmonioso, certo? E eu continuei tocando a vida. As condições de trabalho, elas foram se tornando insalubres. O volume de cirurgia foi aumentando e a gente foi dando conta e a gente foi fazendo. Relacionamento ainda harmonioso entre mim e ele, só que coisas mudam, né? E ele foi ser secretário de saúde da cidade, junto com um colega nosso que virou prefeito, e eu reivindicava melhorias para a classe médica na época, e eu era essa interface com o poder público. Então a gente começou a ter embates, né? E o nosso relacionamento se tornou hostil. Então, as minhas condições de trabalho, elas foram piorando e sem que eu desse muito conta disso. Aquela história, né? Aquecer o sapo na água, bota o sapo na água, vai aquecendo a água devagarzinho, ele morre ali. Mas se você jogar ele na água quente, ele pula e sai, né? Eu fui aquecido, né, na água devagarzinho e eu não percebi essa diminuição da qualidade da minha condição de trabalho. Não consegui enxergar isso. Bom, eu tive um encontro com a droga, eu fui medicado com essa droga, né? Eu jogava vôlei, né, de lazer, né, e torci o joelho. 20 minutos depois me chamaram no hospital para fazer anestesia de uma criança e eu fiquei ali em pé o tempo todo e tal, e meu joelho já estava inchado, dava uma bola já. E um colega falou assim: pô, você está com muita dor e tal, e me fizeram uma dolantina no músculo, né? Aliviou a dor e tal, fui para casa. Bom, depois daquilo, né, foi um episódio, eu comecei a jogar tênis. Na minha cidade abriram uma quadra de tênis, eu adorava tênis, adoro tênis, e comecei a jogar. Mas também numa personalidade minha, um traço meu, compulsivamente, né? Eu jogava. E aí esse joelho que estava machucado, ele foi piorando, e aí eu fui caindo na armadilha de fazer a automedicação, né? Não precisa, eu sei como é que faz, né? A princípio eu mandava pedir que a enfermeira fizesse em mim, né? Isso já sem nenhum colega ter prescrito, nem nada, por conta própria, alguém aplicava em mim. Eu fui entrando aí no abuso. E daqui a pouco eu comecei a aplicar eu mesmo em mim, eu fui quebrando barreiras, né?
E eu não fazia isso em público, né? Eu precisei ficar com vergonha de fazer a medicação em mim em público. Já não era mais medicação, tá, gente? Era droga, né? Prescrita por alguém com o horário certinho, medicação. Quando eu mesmo começo a fazer por minha conta e por minha vontade, é droga. E eu comecei a fazer o abuso. E, obviamente, eu não percebi, né, quando isso aí caminhou para a dependência. E todos esses critérios que estão aí, que a doutora citou, né, eu fui passando por eles. Faltou ali um dos mais importantes, né, esse senso de compulsão pelo uso, né, antigamente era desejo incontrolável pelo uso, né, mas se é incontrolável não tem jeito. Então era forte desejo ou senso de compulsão para o uso da droga. Eu fui experimentando tudo isso que está aí, a tolerância, né? Então você vê que quando eu falei no começo, eu estava usando fentanil, né? Aqui eu usava dolantina. E eu comecei a perceber, a sentir que me fazia muito mal. Que eu estava, né? A sensação era essa, eu estou sendo consumido por isso aqui. E eu tive a brilhante ideia de trocar. Não, vou trocar por outra droga que é farmacocineticamente melhor e tal, e coisa. Eu comecei a usar o fentanil para escapar da dolantina. Bom, eu fiquei agarrado no fentanil, né, do mesmo jeito. E esqueci de falar, né, eu usava a droga durante o dia e à noite eu tinha que dormir, não conseguia dormir. Então o que eu usava era dormonide intramuscular, né, midazolam intramuscular, 15 a 20 miligramas intramuscular para conseguir dormir à noite. E também faltou naquele começo, né, eu experimentei o que está escrito na literatura de AA, de NA, né, que eu vivia para usar e usava para viver. Vivia para usar. Todo o meu dia era focado em como que eu ia conseguir a droga, fazer a manutenção da droga, do estoque da droga. E usava para viver. Quando eu acordava de manhã cedo, eu precisava de usar a droga para conseguir enfrentar o dia, para acabar com aquelas sensações que estavam no meu corpo.